Livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, verso 54. Lucas 22, verso 54. Assim diz o título: Pedro nega a Jesus. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Até aqui, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, a todos que ouvirão a palavra gravada depois, assim Deus o sabe e conhece, né, irmãos? O que eu sempre digo para os irmãos é que a palavra de Deus, esta palavra de Deus, não a minha palavra. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não acaba. Eu não consigo acreditar que tem pessoas que dizem que só aceita a palavra na hora porque não come pão embolorado, não come marmita velha. A palavra de Deus não é pão embolorado. A palavra de Deus não é marmita velha. A palavra de Deus, ela não se compara a nada. A palavra de Deus não se compara a pão, a maná que veio do céu. As pessoas comparam a palavra de Deus, esta palavra aqui, Bíblia Sagrada, se comparam a palavra de Deus com pão maná que foi lançado no deserto. Aquilo foi um período que Deus mandou lá o maná. Aquilo era comida. Tinha as codornizes, as codornas e o pão. Aquilo era para aquele momento. A palavra de Deus, ela não se compara com pão, com comida, com nada. Palavra de Deus, o próprio nome fala. Palavra de Deus. 3 coisas testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, a Palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Isto é o Evangelho de Jesus. Então, irmãos, se te mandarem uma pregação para você ouvir, jamais diga que é pão velho, que é comida, que a Palavra de Deus não se compara com nada desta vida. Nós precisamos aprender. Isso eu digo para os irmãos agora, que Deus me trouxe agora, porque eu nunca nem tinha passado isso pela minha cabeça. Por isso que eu creio na revelação da palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós estamos aqui para ouvir esta palavra. E o que Deus vai falar comigo, com vocês? Ele mandou eu ler essa parte. O que ele vai falar? Como disse o apóstolo Paulo, parte conhecemos e parte profetizamos. Quer dizer, parte eu conheço, que é a leitura aqui que eu li, e parte é aquilo que Deus vai me dar de falar e pregar para vós, dentro da necessidade de cada um que está aqui, irmãos. Eu não sei. Eu conheço quase que ninguém. Não dá nem 1% aqui das pessoas que estão aqui nessa sala que eu conheço. Menos de 1%. E conhecer presencialmente também não conheço ninguém.
Porque nossa ligação é espiritual. E a ligação espiritual, irmãos, ela é maior do que a física. É até muito mais bonito ver uma ligação espiritual. O apóstolo Paulo escrevia cartas para irmãos que estavam convertidos lá, que ele batizou, que ele nem sabia. E ele já escrevia, porque era um amor espiritual que ele tinha para aquelas igrejas, pelos irmãos Efésios, Gálatas. Escrevia as cartas, nem sabia quem era, mas era um amor espiritual. Nunca almoçou na casa junto, nunca jantou, nunca saiu para comer pizza, nada. Esse é o verdadeiro amigo que Jesus falou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse amor é inigualável, irmãos. Este amor é profundo. O que a gente sente por irmãos aqui é amor espiritual. Conversando com a serva de Deus esses dias todos, eu falei, irmã, o carinho que eu tenho pela irmã, respeito, não vamos deixar envolver com coisa de política, de nada, porque é um amor espiritual. É coisa tão bonita que a gente passa, porque a gente quebra essa barreira do amor. O amor cristão é esse, irmãos. É esse amor que Jesus tinha pelos apóstolos que andavam com ele. E Jesus foi andando dia após dia. Vocês imaginam? Nós estamos convivendo aqui com os irmãos aqui há 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos, não importa. Mas estamos convivendo aqui. Vocês imaginam aqueles lá que conviveram com Jesus 3 anos, andando todo dia junto ao lado de Jesus, vendo obras e maravilhas. Então Jesus tinha um amor tão grande por eles e Jesus tinha uma preocupação com os apóstolos. Tinha uma preocupação, irmãos. Tanto é que ele veio preparando eles, porque sabia, Jesus sabia, que a tentação ia ser muito grande. A tentação, irmãos, quando se fala aqui, quando a gente fala de tentação no meio cristão, as pessoas pensam um homem sendo tentado por uma mulher na vida sexual, uma mulher sendo tentada por um homem na vida sexual. A tentação, não é isso? É o diabo cirandando a pessoa para que ela possa fazer algo errado que desagrade a Cristo. Aí se enquadra várias coisas dentro dessa tentação. Está sendo tentado. O diabo não falou para Jesus, lança-te daí, teus anjos te pegam aqui embaixo, faz essa pedra se transformar em pão. Ele estava tentando Jesus, não era... Porque ele sabia que para Jesus, naquele momento, Jesus estava com fome de comida e estava cansado. Então não era... Jesus não tinha tentação por mulher. O diabo estava tentando ele. Então, quando se fala de tentação no meio evangélico, no meio cristão, o pessoal já pensa nisso. Vida sexual, vai meter adultério, foi tentado. Então, aqui, irmãos, o diabo estava pronto ali para tentar cirandar os apóstolos. E Jesus entendia isso e sabia o que eles iam passar. É por isso que ele preparava eles todos os dias. É por isso hoje, irmãos, que Deus nos dá aqui de pregar. Os irmãos vão à igreja, ouvem nas salinhas e fazem pregações e pregações. Abraça isso. É o Senhor nos preparando todos os dias, nos fortalecendo para não cedermos às tentações do inimigo. O que é uma tentação às vezes, irmãos? É a gente se encontrar perto de uma pessoa e começar a falar mal de determinado irmão e você entrar de sola, como diz o povo, né? Foi tentado ali, entrou e cedeu a tentação e, junto. Falou mal. E outras coisas mais. Então, naquele momento, era um momento muito difícil. Jesus já sabia, irmãos, que eles estariam ali sendo pressionados. E Pedro, ele estava ao lado de Jesus. Ele esteve naquele momento que ele cortou a orelha do soldado, Malcolm. Então, ele passou a ser uma figura conhecida entre eles ali, irmãos. Porque foram ali o sacerdote, o sumo sacerdote ali, junto com os soldados romanos, para prender Jesus, indicado por Judas. É esse aqui, aquele que o beijar, esse é o Cristo. Então, e Pedro estava ao lado de Jesus naquele momento. Então, ele ficou uma figura conhecida, irmãos. A gente acaba se tornando, quando você se expõe, eu estou aqui me expondo para os irmãos, a gente acaba sendo uma figura mais conhecida. E Pedro, naquele momento, era uma pessoa mais conhecida. E ele
Levaram Jesus e ele foi de longe acompanhando, preocupado, né? Estão levando o meu mestre para onde? Mas ao mesmo tempo com medo, porque ele era homem também. Ele era carnal. Medo de ser preso também, de ser espancado. Né? Isso, irmãos, tem um fundamento tão grande tudo isso aqui que a gente não consegue entender. Por que Cristo permitiu isso? Por que Pedro foi lá e negou Jesus? Deus vai clarear esses mistérios para nós. Bendito Deus. Então, naquele momento, irmãos, ali levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. E no pátio ali devia ser um lugar grande, né? Estavam ali esquentando, que era um dia frio, fogueira. E com certeza, né, o clarão porque não tinha, uma época que não tinha claridade igual nós temos aqui, luz para todo lado. Então, tudo à base de lamparina, acesa por azeite. Irmãos, e naquele momento, com certeza, aquele clarão daquela fogueira mostrou o rosto de Pedro. E uma daquelas meninas ali, moças que trabalhavam ali, que viviam na casa do sacerdote, apontou, olha lá, né? E havendo-se acendido o fogo, uma criada, vendo estar assentado ao fogo, pôs os olhos de Pedro e falou, né? Que ele também estava lá com ele. Este também estava com ele. Na hora, Pedro deve ter ficado com medo, né, irmãos? O que será que vai acontecer comigo? Ele já negou naquela hora. Irmãos, eu digo para os irmãos, Cristo amou demais a Pedro e já sabia, porque não foi fácil para Pedro. Não foi fácil. Não é fácil para nós, irmãos, enfrentarmos as tentações. É muito difícil. E às vezes as pessoas cedem às tentações. Mas quando cedemos às tentações desta vida, tem um preço muito caro. Cristo não vai condenar a morte. Não é o pecado de morte. O pecado de morte foi se fosse Cristo realmente não voltasse atrás mais, negasse a Cristo como Salvador. Ele estava apenas com medo, ele estava negando estar com Jesus, que ele não queria ser naquela hora morto. Mas era um sentimento ali, uma mistura de medo, que é o que nós sentimos essa vida como seres humanos carnais. Medo, irmãos, certas situações, nós ficamos com medo. Medo da morte, medo de passar fome, medo do desemprego, medo da situação financeira, o que será no futuro. E às vezes nós negamos, quando nós apresentamos demais esses sentimentos em nós, quando eu me apresento demais um medo, medo da vida, medo da circunstância, eu estou negando ao Senhor Jesus na minha vida, como meu verdadeiro pastor, como pastor de ovelhas, como aquele pastor que leva as suas ovelhas para o pasto verdejante, águas tranquilas, que não deixa faltar nada. E quando eu exacerbo dentro de mim esse sentimento de medo da morte, medo da vida, medo da situação financeira, medo dos meus filhos que serão da vida, medo de tudo, se eu conseguir terminar meus estudos, medo do meu trabalho, medo do desemprego, medo de tudo, da doença. Eu nego a Jesus dentro de mim. Eu expulso ele dentro de mim. Eu faço uma negativa da ação de Cristo dentro de mim. E eu entristeço a ele. E isso, irmãos, tem um preço. O preço é o sofrimento da própria carne, da própria alma. Vocês vão ver aqui. E passou mais um pouquinho. Vendo o outro, disse, tu és um deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Pedro primeiro negou para uma mocinha, que ela, diante de todos, ela falou. Depois um outro, um homem. Não sou um deles. E passada quase uma hora. Imagina essa hora. Vocês conseguem imaginar essa hora? Quanto tempo durou na vida de Pedro? A hora, a hora na nossa vida, irmãos, ela tem vários momentos, várias formas de duração. Quando estamos numa festa, uma hora passa muito rápido. Quando estamos num hospital,
a hora demora demais. Na sala de espera de um consultório, demora demais. E às vezes, até na igreja, dependendo de como estamos, 1 hora demora muito. E dependendo de como estamos e como está aquele culto, 1 hora passa rápido. Falar, meu Deus, o culto durou 2 horas, que rápido que foi. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também esse verdadeiramente estava com ele, pois ele também é galileu. Já na hora, o Galileu, eles tinha um perfil mais ou menos, né, irmãos? Jeito de se vestir, barba, homens com características mais simples, né? E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele, ainda a falar, cantou o galo. Vocês imaginam agora, neste momento, irmãos, o galo cantando. Vocês conseguem imaginar aí agora, nas vossas mentes? É importante isso, irmãos. Quando nós fazemos uma imagem daquilo que nós estamos ouvindo, nós gravamos dentro da nossa mente. Deus deixou na nossa mente um poder muito grande de gravar as coisas. E nós precisamos, como cristãos, desenvolver dentro de nós essa capacidade de gravar a palavra de Deus. Não ouvir simplesmente, mas naquele momento ali, transformá-la numa forma de personalizar ela. Por exemplo, você imagina aquele momento ali, uma fogueira, lá o pessoal todo lá, Pedro negou aqui a menina, depois negou o moço, depois o outro, daqui a pouco cantou o galo. O galo, geralmente, ele canta lá pela madrugadinha, no finalzinho da madrugada. E quando o galo cantou, e virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito. Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Você imagina na hora, naquele momento que o galo cantou? E como que Jesus, irmãos, sabia que Jesus não viu Pedro negar? Jesus não viu Pedro negar as 3 vezes. Mas como que Jesus sabia? Porque ele sabia, ele conhece tudo. Ele já tinha profetizado. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E não tem como fugir da palavra de Deus. Não adianta, viu, irmão? Não adianta você fugir da palavra de Deus. Sirva teu Deus. Busque a Ele. Mas aqui, irmãos, naquele momento deve ter entrado uma tristeza tão grande quando o galo cantou para Pedro, falou, meu Deus, Senhor Jesus, se ele pudesse. Jesus estava lá já preso com soldados romanos. Com certeza há momentos que falam, relato que diz que estavam levando ele, então ele passou por Pedro e cruzou os olhares. Todo detalhado da história, tudo detalhado. Cristo faz tudo detalhadinho. Precisava disso. Precisava disso porque muitas vezes, irmãos, nessa vida nós precisamos passar situações tão difíceis que nos transformam como seres humanos. Tudo que você passou na tua vida até hoje, as provações, as lutas, os enfrentamentos, as perdas, as humilhações, as derrotas, os fracassos, as perdas materiais, os desempregos, as faltas de saúde, as enfermidades, as doenças, tudo, as humilhações, até as pessoas que deram as costas para você, amigos, irmãos, tudo isso faz parte. Sabe por quê? Para você se tornar uma mulher e um homem forte, uma mulher vencedora, que enfrentou batalha. Deus quer se usar de você como uma conselheira, um conselheiro de tudo que você passou, você poder ajudar as pessoas. Irmãos, o Senhor precisa formar um exército de pessoas que possam esclarecer verdadeiramente o que é o Jesus Cristo. Pedro precisava disso. Mas naquele momento, aqui diz a palavra, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro cedeu, irmãos. Pedro ficou com medo. Teve medo da morte. Medo de perder tudo. Será que, se eles me pegarem aqui, vão lá matar minha família, prender minha família também? Minha esposa? Todo mundo? Ficou com medo da situação. E ele, naquele momento,
ele fraco, negou a Jesus. Você está com medo? Medo do quê? E esse medo teu está negando o poder de Jesus. Não é mais a negação de falar que você não estava ao lado de Jesus como Pedro. É uma outra negativa. É você sair perambulando por esta vida, no meio da tua família, dos amigos, como um fracassado, como um crente fracassado, como um crente que só chora, um crente que só lamenta, um crente que só vive depressivo, um crente que só vive na cama, doente. É isso. Você está negando a Jesus. Você está negando o Espírito Santo. Irmã, se tiver que falar isso para alguém, você fala. A demonstração de que Cristo não está, que você está negando a Ele, é quando nós encontramos as pessoas da nossa família e as pessoas olham para você, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher? Parece que o dia que ela virou crente, a vida dela acabou. Você está se entregando a tudo, se entregando à depressão, à angústia, aos problemas. Você está negando o poder de Cristo na tua vida. Você está entendendo que hoje a negativa a Cristo, a negação a Cristo, não é mais fisicamente? E quando nós cedemos, irmãos, às tentações, nós estamos negando a Jesus. Estamos vivendo assim, olha, eu não conheço, eu não tenho Jesus aqui comigo. É como se estivesse falando isso. Eu não sei quem que é esse aí, não. Deixa eu viver minha vida. Pedro ficou com medo. Deixa eu viver. Não, olha, eu não conheço esse homem, não. Nem sei quem que é. Eu só vim aqui dar uma olhada. Ele cedeu ao medo. Irmã, irmão, em nome do Senhor Jesus, tenha força na tua vida. Porque Pedro, depois disso aqui, diz, olha aqui, ó, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O Senhor Jesus, ele perdoa o pecador. Sempre vai perdoar o pecador. Sempre, irmãos. Basta o pecador se arrepender. Só que tem um custo muito alto do pecado. Um custo muito alto de negar a Jesus. De dizer, eu não conheço, Jesus não está na minha vida. E quando você coloca todos os sentimentos teus e não deixa Cristo habitar dentro de você, você está negando Ele. Isso tem um custo muito alto, irmãos. Quando nós cedemos ao medo, quando nós cedemos aos sofrimentos dessa vida, da nossa mente, nós estamos negando a Jesus e esse custo é muito alto. É o custo da angústia, é o custo da depressão, da tristeza, da amargura. Mas o Senhor te diz hoje por esta palavra, eu te perdoo de tudo que aconteceu até hoje na tua vida. O Senhor Jesus, ele quis, irmãos, era permissão de Deus. Ele poderia ter simplesmente permitido, de repente, que Pedro quebrasse a perna lá atrás, caísse num buraco, quebrasse a perna e ficasse na casa dele, e não estaria aqui neste momento. Mas não precisava disso, mas precisava também que Pedro chorasse amargamente. O que foi que não aconteceu com Judas? Judas foi lá e tirou a sua vida. Ele também entregou a Jesus. Ele traiu a Jesus, mas ele foi lá e tirou a sua própria vida, não deu o tempo do perdão de Cristo a ele, mas Pedro não, Pedro foi lá, ele pecou, ele errou, ele cedeu à tentação, ele teve medo da morte, ele teve medo da circunstância da vida, mas ele chorou amargamente, e o Senhor Jesus o perdoou, e o Senhor por esta palavra diz, você está chorando aí, chora amargamente, fala, Senhor me perdoe, Senhor, eu cedi ao medo, eu cedi a tantas coisas, eu cedi ao pecado, à tentação. Chora, o Senhor está aqui para te perdoar. Bendito Deus. Irmãos, irmãs, vocês conseguem imaginar a transformação que este fato fez dentro da mente de Pedro? Jogou Pedro lá no chão. Com certeza ele mesmo dizendo para ele, você não é um nada, homem. Quem é você? Você não é nada. Sabe quando nós conversamos com nós mesmos? E deve ter falado para ele mesmo, você não é um nada, homem. Você teve 3 anos ao lado dele. Você viu milagre. E como você pode ter negado ele?
Glória a Deus. Como se diz agora aí, é ao lado de Jesus. Você está com medo de tantas coisas. Está com medo da morte, medo dos sofrimentos. E por isso que você não está crendo que o Senhor Jesus pode fazer tudo na tua vida. Mas tudo está acontecendo, o Senhor conhece e sabe. É para você se tornar uma mulher, um homem tão forte, tão lutador. E o Senhor manda pregar para você nesta manhã. Levanta aí desta cama aí. Na cama. Se tiver alguém na cama, também serve. Mas levanta desse sofrimento, dessa tristeza, desse desânimo aí. Levanta a tua cabeça. Jesus te perdoou desse sentimento. Jesus te perdoou destas negativas, desta negação ao poder dele na tua vida, e você não está acreditando muito de que ele tem poder, de que o Espírito Santo está em você. Dobra o teu joelho e fala: Senhor, me perdoe. Você vai ver a transformação que vai haver na tua vida. Porque Pedro, irmão, saiu deste episódio aqui derrotado, chorando. Eu não queria estar na pele de Pedro. Até o dia que o Senhor Jesus perdoou ele, mandou Maria Madalena falar. Fala aos meus apóstolos e a Pedro que eu ressuscitei. Vocês conseguem imaginar quantos dias Pedro sofreu? O que ele passou? Dias que viraram anos de tempo? Tem momentos da nossa vida, irmãos, que parece que nós começamos um dia, está tanta aflição, tanta angústia, que o dia não passa. E tem almas que estão desse jeito assim, você está igual Pedro, está arrastando, está chorando amargamente, não está aguentando mais, porque você negou o Senhor Jesus dentro de você. Não é negarmos para todo mundo falar, não, é a negativa do poder do Espírito Santo. É crer verdadeiramente que ele transforma a tua vida, que ele vai fazer um movimento, que você não vai passar fome, você não vai morrer, você vai viver em nome do Senhor Jesus, e o Senhor estará na tua casa, no meio dos teus filhos. Levanta a tua cabeça. Pedro, irmãos, foi mais esse momento dele até chegar o momento de que Cristo mandou recado para ele, e quando Cristo realmente encontrou com ele, é um momento de transformação no ser humano. Momento de desenvolvimento. Mas precisou Pedro chorar amargamente. Pedro não saiu dali e se matou. Não tira sua vida. Não volte atrás. Não desanime. Levanta tua cabeça. Chora amargamente. Fala: Senhor, me perdoe. Eu fui uma fraca. Eu fui um homem fraco. Eu achei que o Senhor não estava na minha vida. Mas o Senhor está. Irmão, irmã, vai haver uma transformação tão grande na tua mente. E você vai ver que por esses dias, Deus vai começar a fazer um movimento para você, espiritual, tão grande. Você vai se tornar uma mulher forte, um homem forte. Pedro terminou lá, como um grande apóstolo de Jesus. E o Senhor quer te fazer uma grande mulher, um grande homem de Jesus na terra, para você pregar para a tua família, pregar para os amigos, pregar para todos. Levanta a tua cabeça. Não negue o Senhor Jesus atuando na tua vida. Você achou que hoje ia ser uma sexta-feira desanimada, com as provas ardentes. Mas te diz o Senhor, chora aí agora um pouquinho e fala: Senhor, me perdoe, porque o Senhor está no teu coração. Esta é a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus.